Bom dia, no seu lar, na sua casa. Abra a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar em Atenas, ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, o Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que ainda íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirige-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, como também nós para convosco, a fim que seja vosso coração confirmado em santidade, isento da culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Muito bem, lamentavelmente, se sentir desprezado, sozinho, esquecido, é algo que gera tristeza, que gera muitas vezes revolta. E esse é o caso, o quadro dramático, triste de muitos missionários em campos, cujos quais estão propagando o reino, mas muitas vezes esquecidos, enviados e esquecidos, não tem auxílio, não tem o apoio, em campos inóspitos, em campos árduos, em campos dificílimos, estão à mercê. Mas esse não é o caso dessa igreja, felizmente, aonde ela se encontra amparada, esguarnecida pelo apóstolo Paulo. Uma forma carinhosa, amorosa, o apóstolo Paulo se mostra bem claro dentro desse texto, uma forma precisa, demonstrando amor e cuidado por essa igreja. E eles precisavam estar firmes, pois tribulações, intempéries, dificuldades, problemas, eles iriam enfrentar como o apóstolo Paulo estava enfrentando. O apóstolo Paulo mostra para eles algo preciso, para que eles aguentassem firmes mediante as intempéries. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa escola dominical. Aguente firmes. E quando nós olhamos o versículo primeiro, bem claro, quando fala pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu bem nos ficar sozinhos em Atenas. Interessante, eles não estavam sozinhos no campo de batalha, mas nos chama muita atenção dentro desse versículo primeiro a forma peculiar do cuidado do apóstolo Paulo, não só com a igreja de Tessalonicenses, mas também com cuidado, com esmero, com a dedicação na obra, na causa do Senhor. Veja bem,
ele fala suportar mais o cuidado por vós. Ou seja, a palavra suporte aqui no grego é telhado, e o telhado, por fim, tem como obrigação, o telhado tem a oferecer resistência aos fenômenos da natureza. E era justamente assim que o apóstolo Paulo sentia e reagia, como um telhado em volta dos irmãos, os protegendo, cuidando, os amparando. Como o telhado estava em volta da casa, fica em volta da casa, assim o apóstolo Paulo estava em volta daquela igreja, cuidando, amparando. E ele fala algo muito interessante, quando se fala sobre o ministério do apóstolo Paulo, o seu chamado, o qual ele deixava transparecer com muita clareza, o qual ele fazia com esmero, com dedicação, com amor. E o versículo continua dizendo: pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Há divergências de ideias quanto a esse ponto de ficar sozinhos. Uns dizem que ele estava com Silas, outros falam que ele estava com alguns missionários, outros divergem de ideias dizendo que ele estava realmente sozinhos. Mas se você atentar para o versículo, ele usa no plural a palavra parecer e sozinho. Ele fala pareceu-nos e sozinhos. Isso dá uma pista que ele não estava realmente sozinho ali. Atenas, onde o apóstolo Paulo estava, era um campo dificílimo, regado pela idolatria. A incredulidade pairava ali naquela cidade. E o apóstolo Paulo não logrou muito êxito ali, conforme vemos em Atos capítulo 17, versículo 34, quando diz: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles e outros mais, poucos. Mas Paulo não media empenho, não media esforços em propagar o reino. Mas no versículo 2, nós vemos que eles não estavam sozinhos, os tessalonicenses. Diz assim: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para o benefício da vossa fé e confirmar-vos e exortar-vos. Enviamos nosso irmão Timóteo. Timóteo era seu filho na fé, como nós vemos em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, diz: a Timóteo, verdadeiro filho da fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para se ter uma ideia, quando Timóteo tinha convicção do seu chamado, quando Paulo estava em Listra, onde enfrentou uma grande e severa perseguição, onde ele foi apedrejado e dado por morto, e mesmo em face a essa tragédia, mesmo em face a essa tribulação, Timóteo não se intimidou. Timóteo se torna um companheiro fidedigno do apóstolo Paulo, se torna responsável, dedicado a Paulo, à obra do Senhor, e ele possuía todas as credenciais de idoneidade de uma pessoa que poderia representar o apóstolo Paulo. E ele vai representar o apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. E ele é chamado ministro de Deus do Evangelho de Cristo. E o texto é bem específico, dizer: em benefício da vossa fé, como diz aí o versículo, em benefício da vossa fé. Mas o que é isso? Ou seja, em benefício da convicção de vocês. Olha, eu estou enviando Timóteo em benefício da fé de vocês, por saber que vocês estão firmados, vocês têm fé, que vocês estão sedentos cada vez mais para ouvir e seguir a Cristo. E essa confiança é que motivava e que motivou o apóstolo Paulo a enviar o jovem Timóteo. Confirmar-vos e exortar-vos. Confirmar aqui é fortalecer, para que eles não abdicassem da fé, para que eles estivessem firmados cada vez mais em Cristo. E exortar-vos aqui não é chamar a atenção. Exortar aqui é animar, encorajar, para que se sentissem cada vez mais empolgados, entusiasmados, sentissem mais convictos em estar no caminho certo, no caminho de Cristo. Mas a pergunta é bem clara: mas por que Paulo
iria enviar Timóteo para animá-los, para encorajá-los. Mas qual é esse objetivo? Quando nós olhamos o versículo 3 e 4, nós vamos ver com clareza que eles não estavam sozinhos. É essa mensagem que o apóstolo Paulo queria transmitir. Um dos meios para enviar Timóteo era que eles não estavam sozinhos e que eles estavam juntos no amor e juntos na dor, juntos para servir a Cristo. O versículo 3 diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Versículo 4: pois quando ainda estavam convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento, a fim de que ninguém vos inquiete com essas tribulações. Os opositores do apóstolo Paulo estavam disseminando, propagando ideias errôneas em dizer que as tribulações que o apóstolo Paulo estava enfrentando e as tribulações, as dificuldades, não eram aprovadas por Deus, é algo desaprovado por Deus. Trocando em miúdos, ou seja, aquele que passa por dificuldades não é algo aprovado por Deus. E isso era um dos medos que o apóstolo Paulo tinha, de os tessalonicenses se agregassem, se apegassem a essas ideias totalmente fora do contexto bíblico e seguissem essas ideias erradas. E não é muito diferente dos dias atuais, quais nós vemos pessoas propagando ideias como esta, ideias totalmente fora, arbitrária, contrária. Tantas pessoas seguindo, tantas pessoas aderindo a esses conceitos fora. Passamos por dificuldade, por lutas, por problemas, mas Deus tem sustentado a cada um de nós, como mostrou bem claro o texto, e mostra bem claro o texto. Muitos querem apenas massagear o ego, e dizer: você não merece sofrer, pois você é filho de Deus. Olha, você não nasceu para sofrer, Jesus já sofreu em seu lugar. E outros dizem: se você está sofrendo, porque você está em pecado. Mas dentro desse texto ressalta-se uma palavra muito forte: tribulação. E no original, tribulação significa pressão e opressão. O apóstolo Paulo tinha receios que os irmãos de Tessalônica soubessem das suas tribulações e posteriormente abandonassem a fé. Interessante, queridos, que a opressão, pressões estão clara, visível dentro do contexto que nós estamos vendo na vida do apóstolo Paulo. Não foi um ministério fácil, não foi um ministério prazeroso, entre aspas, no contexto humano. Foi difícil, cheio de tribulações, dificuldades, lágrimas, dor, suor, percas, mas mesmo assim o apóstolo Paulo perseverava no caminho. E ele queria que a igreja de Tessalonicenses entendesse que seus problemas, seus dilemas, as suas dificuldades concernente ao reino não atrapalhasse o mesmo na caminhada em Cristo Jesus. E esse era o cuidado do apóstolo Paulo, um cuidado aplausível de um pastor que amava a sua igreja, uma vez que as perseguições quanto ao cristianismo eram notórias, sem sombra de dúvidas. Os irmãos de Tessalônica sabiam das lutas, das provações, das tribulações do apóstolo Paulo, mas o cuidado dele é para que eles permanecessem firmes. Ainda no versículo 2 fala o seguinte: porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Aliás, o versículo 4: porque vós sabeis mesmo que estamos designados para isso. É impossível servir a Cristo sem ser hostilizado, sofrer oposições por parte do mundo, enveredado pelo pecado, onde atua Satanás e os seus. É impossível. E é isso que o apóstolo Paulo deixa claro dentro do versículo: porque vós sabeis que estamos designados para isso.
O apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros, tinha plena certeza do que o esperava. O apóstolo Paulo, o que esperava o apóstolo Paulo não era sombra de água fresca, não era uma ilha, não era luxos, riquezas, nada disso. O que esperava era sofrimento, dores, perdas, suor, lágrimas. Servir e seguir a Cristo implica diretamente ir na contramão do mundo, e ele estava preparando a igreja para isso. Embora a igreja estava caminhando, sendo firmada, preparada no caminho do Senhor. Interessante que nós deparamos com alguns versículos dentro das Escrituras Sagradas que desafia o nosso eu, ou melhor dizendo, que contraria o nosso eu, quando se fala de tribulação. O versículo 2 até o 4 de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4 diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria ou passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança é a alteração completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas, em Romanos 5, 3 e 4, ainda fala, e não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações. João capítulo 16, versículo 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Marcos capítulo 8, versículo 34, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disseram: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Se dermos olhada a todos esses versículos, nós vamos ver e perceber com muita clareza, com muita nitidez, os textos muito transparentes, quando se fala de tribulação. Mas, não só isso, meus irmãos, tem por motivo de toda alegria passar por várias provações. Mas qual de nós nos alegramos em meio à face das tribulações, das dificuldades, em meio à pandemia, em meio a um caos, em meio às preocupações que assola o nosso coração, o medo que permeia ao nosso medo. Portanto, quando nós olhamos para esses versículos, o apóstolo Paulo sabia perfeitamente o que esperava. Ele estava preparando a igreja, e nós precisamos entender também da mesma forma. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos realmente convictos das dificuldades? Ou nós não queremos sofrer por Cristo? E se depois dessa pandemia surgir realmente uma perseguição declarada, como nos países onde o Evangelho não foi alcançado? Clésio, está longe de acontecer. E quem diz para você que está longe de acontecer? Não, Clésio, nós temos respaldo na Constituição, no artigo 5, no inciso 6, trata da liberdade religiosa. Leis são mudadas, emendas são aprovadas, são criadas e posteriormente são aprovadas. E aí? E nós vemos que muitas vezes nós estamos dispersos, relapsos, porque nós estamos tranquilos, entre aspas. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tem por certo o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Convicção, essa que está sendo abraçada por muitos missionários, por muitos pastores, por muitos obreiros, por muitas igrejas. A convicção de servir e seguir a Cristo, mesmo em tempos dificultosos, em meio a situações adversas. Mas no versículo 5, o apóstolo Paulo mostra o cuidado com o seu rebanho, o cuidado com os irmãos. Ele fala no versículo 5: foi por isso que
que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Interessante também, um dos pontos gritantes que o apóstolo Paulo envia o jovem Timóteo, não era somente para fortalecer, encorajar os irmãos de Tessalônica, e sim também para trazer alívio ao seu coração. O coração do apóstolo Paulo estava apertado, pois ele queria saber notícia, ele estava ansioso por saber, pois o cuidado com aquela igreja mexia totalmente com a sua estrutura psicológica, emocional, espiritual. A sua preocupação com os novos convertidos era o mesmo de cuidar do rebanho. E fala o texto: temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. Tentador aqui no original é Satanás. E vos provasse é o mesmo que encorajar em fazer o que é mal, induzir ao erro, ao pecado, levassem eles a apostatar da fé e se tornasse inútil o nosso labor. O objetivo do arco-inimigo Satanás era fazer com que os tessalonicenses abandonassem a fé e tornasse a obra do apóstolo Paulo inútil, vergonhosa. E sem sombra de dúvida, esse deve ser a preocupação, o cuidado do pastor que preza pelo seu rebanho, que preza pela igreja. Imagine só o apóstolo Paulo esperando o regresso de Timóteo, o que se passava em seu coração, e ele ansioso, esperando que o apóstolo Paulo chegasse com as novidades. No mundo globalizado onde nós estamos, a era da tecnologia de ponta, onde tudo se interage com muita rapidez, nós ficamos ansiosos em saber de notícias. Imagine só naquela época sem essas tecnologias. Mas interessante que o apóstolo Paulo esperava no Senhor. O seu coração estava tranquilo no Senhor. Ele esperava confiantemente o direcionamento de Deus. Esperava com paciência o regresso de Timóteo para trazer as notícias. E no versículo 6 e no versículo 7, o apóstolo Paulo acaba obtendo o refrigério tão esperado para o seu coração. Ele poderia respirar aliviado. O versículo 6 e 7 mostra com clareza isso. As notícias acalentadoras, e ao mesmo tempo foi como um bálsamo para o seu coração, que estava temeroso pela vida espiritual daqueles irmãos. E ainda que sempre guardais grata lembrança de nós. Isso eles tinham lembrança do apóstolo Paulo. A jornada que o apóstolo Paulo fez, o que o apóstolo Paulo ensinou, o induziu, os conduziu, ficou marcado, cravado em seus corações. E aquilo o levava a lembrar do que o apóstolo Paulo fez ali naquela cidade. Isso mostra o reflexo do trabalho do apóstolo Paulo, um trabalho com esmero, com dedicação, um trabalho aplausível aos olhos do Senhor, porque o apóstolo Paulo demonstrou àquela igreja amor, externava o verdadeiro amor em prol daquela igreja. E o versículo diz ainda: desejando muito ver-vos, como aliás também a nós, vós outros. E aqui havia uma reciprocidade entre Paulo e a igreja. Com certeza isso fez uma grande diferença. Desejando, ansiando por conhecer, saber mais de Cristo, ter mais intimidade com Cristo, conhecer mais a palavra, almejava ter fome, ter sede de Deus, encaminhar mais, escutar mais, ouvir mais, ser mais induzido, conduzidos, aprender, tirar as dúvidas. E os tessalonicenses ansiavam, aquela igreja ansiava em saber mais. Isso é algo motivador, isso é algo que tem que mexer com a minha e com a sua estrutura espiritual. Isso tem que levar-me a mim e a você a entender que há essa necessidade de querer conhecer mais, de ter mais intimidade, de estar mais próximo de Cristo, saber mais de Cristo, ter mais realmente a comunhão
em Cristo. E isso era que a igreja ansiava naquele momento. É isso que eles estavam sedentos. É o primeiro amor ardendo no coração de cada um deles. Isso era algo que alegrava o coração do apóstolo Paulo. O versículo 8, eles estavam ancorados num porto seguro, porque agora vivemos, sei que estar firmados no Senhor, porque agora vivemos. Podemos dizer que seria algo mortal, no sentido figurado, se o trabalho do apóstolo Paulo tivesse sido em vão naquela cidade, naquela igreja. Mas o entusiasmo, a felicidade do apóstolo Paulo era tão grande, que o mesmo não dava ênfase, a importância às tribulações, às dificuldades, às lutas. Isso era tudo insignificante, mediante recompensa maior, em ver a igreja firmada no Senhor. É como uma mulher que prestes a dar à luz, após dar à luz, ela esquece temporariamente das dores ao abraçar o seu filho. É isso que motivava, alegrava o coração do apóstolo Paulo. Que notícias maravilhosas que Timóteo, ao regresso, levou até ele. E isso realmente é fantástico no ministério do apóstolo Paulo. Versículo 9 e 10, caminhando, fala: coração agradecido a Deus, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Versículo 10, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos vermos pessoalmente e reparar deficiências da vossa fé. Ações de graça. É como diz o salmista, o Salmo 116, versículo 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Algo que era intrínseco, visível no ministério do apóstolo Paulo era gratidão. Sem sombra de dúvidas, nós também devemos ser gratos. Mas infelizmente, nós murmuramos, criticamos, reclamamos de quase tudo, para não dizer tudo. É preciso vermos a vida com a ótica de Deus. Deus tem feito coisas notórias para mim e para você. E mesmo que o sim de Deus é um não para a nossa vida, nós devemos ser gratos, pois nós não merecíamos nada, merecíamos a morte, mas Ele nos deu vida. Certa feita havia duas pessoas observando um frondoso pé de ipê, uma árvore florida, e um deles disse: nossa, que árvore linda! Olha a copa, que sombra, que flores, que perfume. Aí o outro olhando falou: muito bem, mas cai folha, cai as flores e faz sujeira. E assim somos nós olhamos com a ótica muitas vezes negativa das coisas. Nós não temos um coração grato por que Deus tem feito por cada um de nós. Aí nós reclamamos: eu tenho um carro, mas é velho, a minha casa é pequena, veja, meu emprego é humilhante, nossa, a minha roupa não está na moda. E assim caminha a humanidade. Não, assim caminha o povo de Deus. Na maioria das vezes estão insatisfeitos. Basta olharmos a história do povo saindo do Egito, o povo saindo da escravidão, sendo libertos, passa o mar vermelho, após 3 dias começa a murmurar, começa a criticar. E assim somos nós, esquecendo os feitos notórios de Deus, os tirando das garras truculentas de Faraó, tirando-os da escravidão, dando a eles, proporcionando a eles liberdade, e mesmo assim murmuraram. E nós somos assim, infelizmente. Mas o apóstolo Paulo nos ensina, dentro desse texto, a gratidão por toda a alegria que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. Paulo externa a sua felicidade, Paulo externa a sua alegria para com o Senhor, em ver que a igreja estava progredindo, em ver que a igreja estava crescendo. No versículo 10, orando noite e dia, com máximo empenho.
Paulo não só falava, mas cumpria. Como está em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 17, à frente diz: orai sem cessar. E ele orava noite e dia em prol dessa igreja. Longe do apóstolo Paulo aquele velho adágio popular: faça o que eu faço, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Ele empenhava em oração por essa igreja. Ele queria que ela crescesse. Ele queria que ela se desenvolvesse, ela se deslanchasse, que ela alcançasse o ápice em Cristo. Esse é o desejo do seu coração. E ele fala para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Não podemos esquecer de forma nenhuma que era uma igreja nova, onde tinha neófitos na fé. Paulo estava disposto em gastar tempo, em ajudá-los a afirmar cada vez mais, sanar, tirar as dúvidas, mostrar para eles o caminho, continuar seguindo a Cristo. Naquilo que eles tivessem dúvida, naquilo que eles tivessem dificuldade, o apóstolo Paulo estava pronto em ajudá-los. E no versículo 11, eles estavam direcionados por Deus. Atenta para o versículo 11, diz assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirige-nos o caminho. Que versículo maravilhoso, que versículo lindo, mas que versículo forte, que versículo de submissão a Deus. A dependência que o apóstolo Paulo mostra aqui dentro por Deus é notória. A tendência clara nas suas palavras: nosso Senhor dirige-nos o caminho até vós. Isso é Ele, é Deus que vai dirigir, direcionar, conduzir os seus passos, porque Deus estava no controle. É Ele quem dirige os nossos passos, não podemos esquecer disso de forma nenhuma. Como nós vemos em Lucas 22, versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, sim a tua. Mateus capítulo 6, versículo 10: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Provérbios capítulo 16, versículo 1: o coração do homem pode ter planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 15: em vez disso deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos aquilo ou aquilo outro. E isso derruba por completo o determinismo. Isso joga por terra por completo as pessoas que querem fazer de Deus o seu mordomo, o seu empregado. Como nós vemos muitas vezes pessoas contrariando as Escrituras, ensinando de uma forma errada. E o apóstolo Paulo sabia perfeitamente que seu caminho era direcionado por Deus. Se ele não tinha ido ainda à igreja, onde ele ansiava estar com os irmãos em Tessalônica, era porque Deus não havia permitido. Mas no tempo certo, no tempo correto, Deus o levaria ali, se fosse a vontade de Deus. Mas, chegando ao final, no versículo 12 e o versículo 13, mostra claro que eles estavam unidos em um só propósito. Versículo 12: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E o versículo 13: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo ressalta aqui algo muito importante, relevante. Podemos dizer que é indispensável em igreja que preza o seu crescimento, tanto espiritual como também numérico. Precisa ter união, precisa ser unida. É isso que ele frisa bem claro no versículo 12. É óbvio que temos as nossas diferenças, e é bom que a tenhamos mesmos. Uns gostam de uma cor, outros de outra, divergimos em ideias, em paladares, em time de futebol, em pontos de vistas. Mas se tratando de igreja cristocêntrica, de uma teologia reformada,
impreterivelmente devemos estar unidos em Cristo Jesus, unidos uns com os outros. E Paulo roga a Deus o crescimento da igreja, mas para que a igreja crescesse, deslanchasse, a igreja precisava estar unida, e é esse ponto que ele frisa, é esse ponto, e nessa tecla que ele bate, a união, pois ele sabia que indiscutivelmente a igreja de Tessalônica só iria crescer, deslanchar, se desenvolver, se houvesse a mútua união, a mútua comunhão, se um valorizasse o outro, se eles realmente amassem o outro de uma forma sincera e verdadeira. E esse amor tem que ser altruísta, que preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. É isso que o apóstolo Paulo estava mostrando nesses versículos, união. E nós precisamos ser unidos, precisamos estar juntos, amando, orando, intercedendo, preocupando uns com os outros. Em João capítulo 13, versículo 34 e o 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim também como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, tiverdes amor uns para com os outros. E Filipenses capítulo 2, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E o Salmo 133, versículo 1, que nós recitamos de cor e salteado, diz: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Sentimos prazer em estar próximo um ao outro? Sentimos falta um dos outros? Nos preocupamos com os outros? Nós oramos um pelos outros? Como está a minha união e a sua união em Cristo Jesus, e como irmão e como corpo de Cristo? O apóstolo Paulo mostra que precisava estar unidos, assim a igreja iria crescer em todos os âmbitos. Versículo 13: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Deus Jesus, com todos os seus santos. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai. Era necessário eles estarem em santidade, separados para servir a Cristo, não se envolvendo, não aderindo, não se adequando ao mundo, totalmente fora dos conceitos de Cristo. O apóstolo Paulo ressalta isso, que eles precisavam viver em santidade, separados da contaminação do mundo maléfico. E nós somos também desafiados em viver em santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o 16 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A palavra santo aparece cerca de 783 vezes em toda a Bíblia. Então o desafio meu, seu e do apóstolo Paulo em conduzir essa igreja à santidade, e nós precisamos também da mesma forma. E ele continua: na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. E Paulo fala aqui algo muito interessante para Osias: o segundo advento de Cristo, a volta de Cristo. E esse fato era muito relevante naquela igreja, como também para o apóstolo Paulo, e consequentemente, sem sombra de dúvidas, deve ser para nós também. Eles ansiavam esse fato maravilhoso, eles aguardavam que esse fato pudesse ocorrer naqueles dias, a volta de Cristo Jesus. E isso mexia com eles. É algo fantástico que o apóstolo Paulo diz: na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus
santos. E todos os santos aqui, todos remidos pelo sangue de Cristo, juntamente com os eleitos, predestinados, escolhidos em viver com Cristo Jesus. Deus continue a falar ao meu, ao seu coração, através da sua palavra, que é inerrante em Cristo Jesus.